Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Ai, que frio, gente. Tô aguentando, sério. Hã? Tá, irmão. Ai, meu Deus. Só os anjos do Senhor mesmo para nos aquecer. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, hoje nós vamos falar sobre verdade. E quando Deus me deu essa palavra, a primeira coisa que eu fiz é olhar no dicionário o que significa verdade. No dicionário está assim: a palavra verdade significa conformidade com o real, coisa verdadeira, princípio certo, em que há ou que fala verdade, autêntico, que não é fingido. Jesus, ele disse uma vez que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que Jesus quis dizer com isso? Que ele é o caminho, que ele é a verdade, que é a vida. O caminho, porque ele é o único modo. Jesus é a única forma de nós chegarmos até a Deus. Tem até um ditado que fala que Deus é como uma montanha, de qualquer lado que você subir, você vai chegar até Deus. Não é verdade. Jesus, ele é o único caminho, a única forma de nós chegarmos até Deus, de nós nos aproximarmos de Deus, é através de Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho. A verdade, porque Jesus, ele é a verdade sobre Deus. Quando nós olhamos os atributos de Jesus, quando nós vemos Jesus, nós vemos o próprio Deus ali. É Deus reencarnado em Jesus na forma de homem. Assim como eu e assim como vocês. Nós vemos a natureza de Deus sobre Jesus. E a parte da vida, que Jesus é a vida, nós só temos vida com Ele. Nós não conseguimos ter vida em nenhum outro lugar a não ser em Jesus. Quando eu falo de vida, irmãos, não é vida boa, né, uma vida regalada. Eu estou falando de vida eterna. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. O único que pode nos conceder isso é Jesus. E aí, estudando um pouquinho sobre essa questão da verdade, se a verdade é Jesus, eu acredito que cada um de nós foi encontrado pela verdade ou será encontrado. Você consegue pensar um pouquinho aí, se você foi encontrado pela verdade? Se você já o encontrou, se ele já te encontrou? Ou se essa verdade ainda não te encontrou? Eu posso citar hoje, meu esposo, por exemplo. Meu esposo, a verdade encontrou ele dentro de um bar. Geraldo, ele, né, antigamente no mundão lá, ele bebia, gostava de jogar sinuca, né, amor? Ele estava no bar como todos os dias, bebendo, jogando sinuca, e de repente veio algo nele que ele começou a refletir sobre a vida dele. Ele começou a pensar: gente, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou arrumando aqui dentro? E ali, imediatamente, ele largou aquela mesa de sinuca, largou aquele copo de cerveja e foi embora para casa. Indignado com a vida dele, né, amor? Com as coisas que ele estava fazendo. E aí, ele chegando em casa, ele já começou a ler a palavra, ele já começou a querer conhecer quem era a verdade, até que um dia teve um culto na casa da irmã dele, e o pastor liberou uma palavra sobre a vida dele, e ele recebeu aquela palavra, e Deus transformou a vida dele. E hoje, para a honra e glória do Senhor, né, ele está se tornando pastor, em nome de Jesus, né? Um homem honrado, um homem abençoado. Essa foi a forma que a verdade encontrou meu esposo. Eu, irmãos, por muitas das vezes, eu confesso que eu endureci muito meu coração. Na realidade, a verdade já tinha me encontrado várias vezes, mas eu nunca dei atenção a essa verdade. Depois vocês vão ter a oportunidade de ouvir o meu testemunho mais a fundo,
Mas assim, eu tentei me suicidar várias vezes, tentei tirar a minha vida assim, N vezes. E a verdade sempre vinha ao meu encontro. Mas sabe quando a gente tem o coração endurecido? E você prefere fingir que não está vendo aquilo? E uma das coisas assim, mais sérias que eu fiz, eu tentei suicídio com soda cáustica. Irmãos, eu tinha chegado no fundo do buraco. Sabe quando você chega no fundo, você não consegue ver nada, você não consegue ver vida? Enfim, sua vida acabou. Para mim, minha vida tinha acabado. E ali, irmãos, sempre tem aquela voz maligna falando com a gente que você não vale nada, que ninguém gosta de você, que você nasceu para isso mesmo, que você não presta para nada. Sempre tem essas vozes falando com a gente. É ou não é? Só comigo? Todo mundo tem isso. Não é? Uma voz sempre para poder acabar com a gente, com a nossa autoestima. E eu ouvi essa voz, irmãos. Dei ouvidos a essa voz. Levantei, peguei um copo assim bem grandão, enchi de água, coloquei umas 3 colheres de soda cáustica, mexi e tomei aquele negócio e fiquei sentadinha no lugar, esperando chegar a morte mesmo. Irmão, só que eu estava tendo aquela atitude, mas ao mesmo tempo que eu queria morrer, eu não queria morrer, eu só queria ser compreendida, eu só queria ser amada, eu só queria que alguém se importasse comigo nesse mundo. E eu não encontrava amor de ninguém, não encontrava amor na minha família, eu não encontrava amor nas pessoas, eu não encontrava amor naqueles que estavam do meu lado, eu não achava amor. Eu só precisava ser amada, eu só precisava de chegar alguém perto de mim e falar assim: olha, eu entendo o que você está passando, eu vou te ajudar. Eu só precisava disso, irmãos, mais nada. Mas eu não tive isso. E ali, irmãos, naquela situação que eu estava, chegou uma menina perto de mim, viu que eu estava meio assim, falou: Manela, o que você está arrumando aí? Eu falei: não, pode ficar tranquilo, que daqui a pouco eu não vou dar trabalho para ninguém. Falou: o que você fez? Eu falei: não, pode ficar tranquilo. Ali foi o único momento que eu consegui chamar a atenção do povo. Rapidinho eles me pegaram, me levaram para o hospital. Cheguei lá no hospital, eles já foram me terminando no pronto-socorro rapidinho. Já falaram que eu tinha tomado a soda cáustica. Estou lá, irmãos. Irmãos, o médico que me atendeu, ele não conseguia acreditar primeiramente que eu estava viva. Porque a soda cáustica, ela corrói ferro, né? O negócio é violento. Imagina você colocando isso para dentro de você. Até um café quente que você toma, ele te arrebenta toda por dentro, né? E ali, irmãos, naquele desespero, o médico falando: menino, isso é um milagre. Se você não tivesse viva, pelo menos você teria que usar uma sonda do seu nariz até sua barriga, que o resto da sua vida. Irmãos, isso que eu fiz é tão sério, que era para minha garganta ter fechado, eu ter morrido na hora, derretido tudo aqui. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu não tive nada. Eu saí do hospital perfeita. Nem a pontinha da minha língua queimou. Vocês acham que mesmo assim eu encontrei a verdade? Eu dei ouvidos à verdade? O povo falou: nossa, é um milagre. Eu falei: milagre, tá. Ok. Coração endurecido, duro, misericórdia. E foi caminhando, irmãos. Foi caminhando. Até que um dia eu passei por uma situação assim, muito difícil também. Mais uma pancada da vida. E mais uma vez eu fui para o fundo do buraco. E nesse tempo, eu comecei a entrar num princípio de depressão. Sabe aquele tal de deixa a vida me levar? Comecei a entrar nisso aí. Fui deixando, aí eu lembro que eu era uma católica assim, roxa. Falava que eu era uma mini beata, com 9 anos eu acompanhava as procissões, fazia aqueles negócios tudo. Irmãos, eu ia na igreja católica, eu queria muito de Deus, eu sabia que Deus podia fazer alguma coisa para mim, mas eu não sabia como que eu encontrava Deus. Chegava lá, eu tentava, dava tudo de mim para ver se eu conseguia ter algo de Deus, e eu não conseguia. E eu voltava para casa pior do que eu ia. Até que um dia minha vizinha era crente, morava do meu lado. Eu via ela, o marido dela e a filhinha dela indo para a igreja, todo mundo feliz, todo mundo, sabe,
bem. E eu falava com Deus, Deus, essa vida que eu quero para mim, será que eu estou pedindo muito? É isso que eu quero para mim, eu só quero ser feliz. Eu só quero encontrar o Senhor verdadeiramente e ser feliz. E eu orava isso todos os dias, irmãos. E um belo dia essa irmã me chamou, Manu, vamos para a igreja, tal. Expliquei para ela a minha situação e eu fui. E chegando lá, irmãos, eu lembro que eu coloquei o pé na igreja, não tinha nem começado o culto. Eu senti uma coisa tão boa, uma alegria, uma felicidade que eu não sabia de onde que tinha vindo. E ali eu sentei, escutei a pregação. E aquele pastor, irmãos, parecia que chegou alguém antes de mim e contou a minha vida todinha para ele. Tudo. Eu falei, não é possível. Essa menina deve ter ligado para esse pastor e deve ter falado da minha vida. Não tem condição de entrar nisso, não. Irmãos, tudo. E eu ficava indignada. Como que ele sabia tanta coisa e como que ele estava falando comigo? Porque eu olhava para um lado, para o outro, ele falando e eu, gente, tentando me contar. Eu falei, não é possível. Ela deve ter contado, não tem condição. E naquele dia ali, irmãos, ele falou quem precisava de ter a vida transformada, de ter a vida mudada. E eu levantei, eu falei, eu quero. Eu levantei, fui lá no altar, fiz oração, aceitei Jesus. Irmãos, eu sei que quando eu desci daquele altar e eu saí daquela igreja, é como se tivesse tirado uma mochila de uns 1000 quilos nas minhas costas. Irmãos, eu estava com problema em tudo quanto é área que vocês pensaram. Estava com problema na área sentimental, área material, financeira, tudo. Estava tudo arrebentado, familiar, tudo arrebentado. Estava frangado. Irmãos, e foi indo na peleja da vida, e tomando caçambada, e caminhando e tomando caçambada, e Jesus falando comigo, eu sou contigo. Continua firme. Irmãos, tinha vezes que eu ia para a igreja, cumprimentava os irmãos e tudo, eu não tinha o que comer dentro de casa. Não tinha o que comer dentro de casa. Passava necessidade. E só Deus sabia as lutas, mas Deus sempre me honrando. Às vezes minha vizinha aparecia lá, eu tinha R$1 para comprar nem um pãozinho para ir trabalhar. Minha vizinha, Manu, Deus pediu para te abençoar com um saquinho de pão aqui. E eu, só louvando o Senhor, só na dependência de Deus. Às vezes achava dinheiro na rua, não sei como, andando de repente achava dinheiro na rua. Eu só glorificando o nome do Senhor, passando necessidade. Irmãos, mas o que eu quero dizer para vocês é que tem momentos nas nossas vidas que parece que a gente está dentro de uma cisterna fria, suja, escura. E às vezes, irmãos, a gente não vê brilho na vida. Você não consegue achar algo palpável, sabe? Aquilo. Você não consegue ver uma luz assim, no fim do túnel. Você não consegue achar, irmãos. Para tudo quanto é lado que você vai, não tem jeito. É só escuridão, é só treva, é só sujeira, é só isso. Aí você fala, Deus, o que vai ser de mim? Oi, irmãos. Eu estava nessa cisterna. Até que um dia Jesus veio, oh, aleluia, louvado seja o santo nome, Senhor. E Jesus, Ele me tirou dessa cisterna, irmãos. E o que Deus fez na minha vida hoje, e o que Deus está fazendo, eu não consigo nem falar. Muitos que são próximos de mim aqui, que me conhecem, meu esposo mesmo, sabem o que Deus tem feito. Meus irmãos, se vocês não foram, cada um conhece de si. Ou você já teve esse encontro com a verdade, e às vezes você está endurecendo o seu coração para essa verdade, ou você ainda não foi encontrado por essa verdade. Porque a realidade, meus irmãos, é que essa verdade é que nos encontra. É essa verdade que nos transforma, que faz mudanças nas nossas vidas. Irmãos, se for por nós mesmos, jamais nós queremos buscar essa verdade. Vamos ser sinceros, irmãos. Quem de nós gostaria de estar sentado numa igreja hoje se Jesus não tivesse chamado cada um de nós? Se a verdade nos tivesse chamado para si?
Nenhum de nós, irmãos, nós queríamos estar com o Senhor, escutando essa verdade, participando dessa verdade. E essa verdade, irmãos, todos os dias, ela bate na porta do nosso coração, pedindo para entrar, pedindo para transformar, pedindo para fazer mudança. E às vezes nós estamos endurecidos para essa verdade. Eu vou falar um pouco, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 19. Nós vamos falar de um homem que foi encontrado pela verdade também. Lucas 19. Amém? Todo mundo encontrou? Amém, irmão Carlos? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos começar a partir do versículo 1. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação veio nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Aleluia. Zaqueu, irmãos, era um judeu que ele passou por todas as tradições judaicas. Zaqueu ele foi apresentado no templo, foi circuncidado, participou das festas, das ordenanças que o judaísmo previa. E durante a dominação de Roma sobre a Judéia, a sociedade era dividida em várias classes. Dentre essas, os publicanos, que de uma forma geral era o pessoal que era responsável pelas cobranças dos romanos, dos impostos, né? E os publicanos, que eram essas pessoas que cobravam esses impostos, eles sofriam um repúdio muito grande, porque eles achavam um absurdo, porque o Zaqueu era judeu, trabalhando para Roma e ainda cobrando impostos dos próprios judeus, dos próprios patriotas dele. E Zaqueu, o que ele fazia? Ele cobrava o imposto que os governadores estipulavam, e ele cobrava um pouquinho mais. Então o povo odiava Zaqueu. Os publicanos, eles eram impedidos de participar do templo e eram expulsos das sinagogas. E eles eram apontados por onde passavam. Irmão, Zaqueu, ele cresceu ali conhecendo a Deus. Só que Zaqueu, ele nunca teve um encontro íntimo com Deus. E eu acho maravilhoso porque a verdade veio ao encontro de Zaqueu. Ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. Quem que era esse Jesus? E Jesus chegou para ele e falou: Zaqueu, desce depressa que eu vou para sua casa. Olha a verdade encontrando Zaqueu. Coisa mais maravilhosa. E Zaqueu, quando ele teve esse encontro com a verdade, irmãos, ele jamais foi o mesmo. E aqui nós vemos no texto que ele falou: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais.
Eu vou dar metade das minhas riquezas para os pobres. Aqui nós já vemos a verdade. Encontramos Zaqueu e transformando a vida dele. E Jesus ele fala no final do texto: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Irmãos, há pouco tempo eu estava perdida. Perdidinha. E Jesus veio ao meu encontro e me salvou. Glória a Deus. E às vezes, meu querido, se você ainda está perdido e a verdade não te encontrou, ou ela já te encontrou, abra seu coração, querido. Abra seu coração para que essa verdade venha te transformar, venha te santificar, venha te fazer um vaso de honra. E voltando ao nosso texto aqui, algo que eu vejo maravilhoso também são os propósitos do Senhor. A palavra propósito significa intenção, intento. Meus irmãos, cada um de nós tem um propósito nessa terra. Não tem aquele que está aqui nesse mundo que não tem um propósito. Todos nós temos um propósito, temos uma intenção de estarmos aqui. Aos poucos nós vamos recebendo os propósitos do Senhor. Pelo que eu vejo agora, Deus tem a intenção, o propósito de me tornar uma pastora. É difícil, irmãos, para a gente receber de bom grado os propósitos do Senhor. É difícil. Tem coisa que o Senhor coloca para a gente fazer. Você fala, ó Deus, isso aí, nossa. Mas é o propósito dele. O Senhor, Ele não nos chamou para nós estarmos à toa de bobeira. Não, Deus tem um propósito. Irmãos, às vezes o nosso propósito de estar na casa do Senhor é lavar o banheiro, é cuidar dos meninos, é fazer comida para o povo, sei lá. Cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós somos especiais para o Senhor. E aos pouquinhos o Senhor Ele vai nos encaminhando até a gente chegar no prumo dos propósitos dele. Você já encontrou o seu propósito, irmão? Já? Algum? Pastor Geraldo já encontrou o dele, uns, né? Pensa aí, se às vezes tem um propósito aí para você desembolar e você está segurando. Um manto para desenrolar e você está segurando. Segurando, ó. Às vezes o Senhor já colocou um propósito na sua mão, você está... Deus já te deu direção aí, você está segurando. Irmãos, a aplicação que nós temos hoje. Jesus, Ele é a verdade. É a única verdade. Não há outra. Segunda aplicação. É a verdade que nos encontra e nos transforma. Meu irmão, não adianta nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nos transformarmos do nosso jeito. Se tem algo em você que o Senhor não concorda, irmão, Ele mesmo vai tirar de você. Eu falo por mim mesma. Na época que eu estava no mundão, eu amava uma saia curtinha, um decotão, amava. Eu falava com Deus, Deus, como é que eu vou ir para a igreja vestir com as roupas fechadas? Não vou não. Não vou. Oh, irmãos. Irmãos, não sei como, desgostei dos trem tudo, não queria saber mais. E estou caminhando com o Senhor. Você acha que o Senhor Ele vai te obrigar a tirar as coisas? Não. Deus Ele é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, que quando Ele tem que trabalhar algo em nós, Ele trabalha de uma forma que você nem vê. Quando você assusta, você fala, gente, eu morria por causa disso. E agora eu estou aqui, ó.
É ou não é? E se a gente tentar transformar por nós mesmos, nós vamos morrer. Eu falo por mim mesmo uma coisa que eu falo com Deus. Deus transforma isso aqui, ó. Minha linguinha. Tem problema com a minha língua. Eu falo para os irmãos, tem problema. Tem vezes que eu falo demais. Eu falo na hora errada. Eu falo coisa que não devo. Eu falo, Jesus, transforma minha linguinha. Eu vou tentando, irmãos. Mas o milagre mesmo é só Jesus que faz. Então você tem dificuldade aí, coloca diante de Deus, segura a onda e deixa que Ele vai fazer o trem acontecer. Não adianta você querer fazer por você mesmo, largar por você mesmo. Terceiro, a verdade tem um propósito em nossa vida. Irmãos, Deus tem um propósito para você. A verdade tem um propósito para você. Não pensa que você vai ficar sentadinho nessa cadeira de bobeira aí, que você não vai não. A hora que chegar o tempo certinho de Deus, Ele vai te pôr no prumo. Ele vai dando tempo, vai segurando, mas a hora que chega o tempo certo dele, Ele te põe no prumo. A hora que você assusta, você nem vê, você já está lá. É assim que Ele faz. Quarto, você deve descobrir qual é o propósito da verdade em sua vida. Meus irmãos, busque isso na sua vida. Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito lá no meu trabalho? Qual é o meu propósito na minha casa? Qual é o meu propósito lá na igreja? Qual é o meu propósito? Tem uma coisa, irmão, não estamos aqui de bobeira não, à toa não. Cada um de nós tem um propósito. Amém? Oremos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Oh, Santo. Irmãos, enquanto eu vou louvando esse hino, coloque diante do Senhor aquilo que Deus ministrou no seu coração nessa noite. Coloque diante do Senhor o propósito. Se o Senhor ainda não te mostrou qual é o seu propósito, por que você foi chamado, coloque isso diante dele agora. Senhor, por que eu estou aqui? Irmão, se você hoje nessa noite estava como eu há muitos anos atrás, sem ter força, sem ter ajuda, sem ter luz, sem ver uma luz no fim do túnel, sem forças para poder lutar, coloque diante do Senhor, irmãos. Porque eu buscava o Senhor, eu não tinha força para nada, eu só pensava em morrer e ficar livre disso aqui. Coloque diante do Senhor, meu irmão, se você está aqui assim nessa noite. Se você tem se sentido fraco, desmotivado, se vozes têm vindo na sua cabeça falando que você não presta, que você não vale nada, que você não dá para nada, você tem que morrer mesmo, que ninguém gosta de você. Se você tem ouvido essas vozes, irmãos, coloque isso diante do Senhor. Deus, eu quero morrer mesmo, eu não quero ficar aqui, eu estou cansada. Coloque tudo diante do Senhor, irmãos. Rasgue o seu coração diante de Deus, porque Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Oh, santo, santo, santo é o seu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Santo. Oh, Jesus. Santo, 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 Deus santo, Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas.
tentando me impedir de avançar e prosseguir, dizendo que a minha vida não tem valor. Me lembrarei de tudo que me prometeu, e quanto mais eu te quero, quanto mais eu necessito, ouvindo doce voz dizendo: eu estou aqui. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixes que eu receba da tua graça, do teu amor. Se o medo inundar meu coração, fazendo-me impedir de avançar e prosseguir, dizendo que a minha vida não tem